Fala pessoal, muito boa tarde, obrigado pela presença de vocês. Hoje, pela segunda vez, estamos aqui ao vivo e agora para trazer para vocês, pessoal, as últimas atualizações, por isso que essa live foi feita de urgência, a respeito da questão da CPMI, dos descontos, dos benefícios previdenciários de vocês e também a respeito da questão objetiva agora sobre a derrubada do veto 38 e de todos os demais vetos que precisam ser apreciados pelo Congresso Nacional, tá? Agora à tarde, minutos atrás, a gente acaba de ter uma fala exclusiva do presidente do Congresso Nacional, que é o Davi Alcolumbre, onde ele falou sobre esses dois temas que é do interesse de cada um de vocês que acompanha aqui o canal Brasil Conectado e o canal Milton Dantunes. Agora, pessoal, é muito importante que a gente traga uma notícia tão aguardada, principalmente sobre a derrubada do veto 38, veto 02 e o 04, que interessa diretamente ao nosso público. É extremamente importante que a gente possa compartilhar nesse momento. Então, preciso que você faça agora o compartilhamento, dando joinha nesse vídeo, tá? E compartilhando nos teus grupos de Zap, grupos de família, por onde você puder. Você que está no Facebook, seja bem-vindo também e já compartilha, tá? Tem muita gente que acaba não tendo acesso imediato e se você compartilhar, certamente vai ser alcançado todos aqueles que não estão no ao vivo conosco agora. Mas dá um abraço para todos vocês que estão acompanhando a gente Brasil afora. Obrigado pela presença. Vou colocando aqui alguns comentários enquanto vocês compartilham, tá, pessoal? A live começou tem 2 minutinhos, então bora trazer mais pessoas para cá, porque o que a gente vai precisar analisar na fala do Davi Alcolumbre é extremamente importante para vocês. Somente assistir o vídeo não é o suficiente para você entender o que está nas entrelinhas, os bastidores. Por isso eu preciso do máximo de pessoas conosco aqui sobre a derrubada do veto. A princípio, eu tenho que dizer para vocês que a data esperada era dia 27 de maio. A gente vem anunciando isso, inclusive, já há bastante tempo. 27 de maio, que é na próxima terça-feira. E aí mudou tudo com a fala do Alcolumbre. É sobre esses detalhes que a gente vai tratar agora nessa live, tá? Vou colocando aqui agora alguns comentários enquanto o pessoal vai chegando e logo em seguida a gente já entra com esse tema extremamente importante, essa fala do Alcolumbre com esses dois temas. Obrigado, meu amigo Zenildo. Quem não for inscrito aqui no canal, pessoal, já aproveita, se inscreve aqui embaixo, em algum lugarzinho aí tem a palavrinha inscrever-se, te inscreve, ativa o sininho das notificações para você ficar atualizado diariamente aqui no canal, que abre todo o jogo sobre tudo que é importante para o aposentado, para o pensionista, para o BPC, para todos aqueles que se enquadram nos grupos da Previdência Social, tá bom? José Santos, obrigado. Se puder, falem para mim de que lugarzinho do Brasil vocês estão acompanhando a gente, tá bom? Para eu poder mandar um abraço especial. Já mandando um abraço muito especial para Marlene Lima, minha querida, quero te agradecer pelo vídeo que você mandou em agradecimento a mim e ao doutor Rogério, pela vitória que você teve junto à Justiça. Eu fico sempre muito feliz quando alguém nos manda um feedback desse, porque nos dá a sensação de dever cumprido. A gente acredita que está no lugar certo, fazendo a coisa certa, em benefício de milhões de pessoas. Então, muito obrigado e um abraço, você que é do estado da Bahia. Não sei exatamente a tua cidade, Marlene, mas muito obrigado pelo acompanhamento do nosso trabalho e por acreditar no nosso trabalho acima de qualquer coisa. Obrigado de verdade. A Maria das Graças de Carvalho Souza. Boa tarde, Milton. Paz e bem. Valparaíso, Goiás. Obrigado pela presença. Genivaldo. Olá, Milton. Boa noite. Esse veto 38, 2 e 4 vai ser derrubado? Sim, no dia 27. É isso que eu vou falar agora, tá, ô Genivaldo? Fica comigo agora, que essa notícia é quentinha. Muita gente não está sabendo e eu vou trazer em primeira mão para vocês que acompanham o nosso canal, tá? Os nossos canais, na verdade. Obrigado, Juvenal Porfírio, direto de Sumaré, em São Paulo, Jardim, Minnesota. Obrigado pela presença. Dalira Rodrigues, boa tarde, Milton. Obrigado pela atenção e as informações. Obrigado, gente. Obrigado de verdade. Sebastiana. Milton, boa noite. Sebastiana Iturama. Eu pensei que ia parar de descontar, mas o meu este mês ainda está cobrando. Milton, tem um processo aí com a Thaís, gostaria de saber o que fazer. Fala comigo daqui a pouquinho no meu Zap, eu vou deixar o contato daqui a pouquinho aqui, tá? Para que você possa falar comigo nos bastidores. Um abraço para o Ceará, através aqui do amigo Francisco Nascimento, a Vera
Lúcia também está aqui conosco, obrigado. O Anjo Isael, obrigado, boa noite, querido, obrigado pela presença conosco. Paulo Costa, boa noite, amigo Milton. Feira de Santana, na Bahia, obrigado de verdade. Amiga Júlia Maria também está aqui, mora no Anil, no Rio de Janeiro. Meu querido Raimundo Eduardo, boa noite. Milton, obrigado pela força, eu que agradeço pela credibilidade. Luzivan Teles, direto de Petrolina, em Pernambuco. Pessoal, bora lá para essa informação, sem perda de tempo e sem enrolação. Live rápida e objetiva para a gente poder decifrar o que é que o Davi Alcolumbre quis dizer com essa entrevista coletiva que ele deu agora há pouco, hoje à tarde, tá? Muito importante sobre a derrubada dos vetos ou a manutenção desses vetos e também sobre a CPI a respeito dos descontos associativos. Eu vou dividir a tela com vocês para a gente poder trazer essa entrevista agora na íntegra, tá? Deixa só eu dar uma ajustada aqui na minha imagem para a gente poder ficar aqui melhor direcionado com vocês e poder comentar da melhor forma possível. Quem for chegando aí, vai dando o joinha para a gente poder alcançar mais pessoas. Presta atenção em cada palavra, pessoal, e logo em seguida a gente traz uma análise detalhada sobre a fala do Davi Alcolumbre, tá? Fizemos hoje pela manhã a reunião do Colégio de Líderes e o primeiro assunto da reunião que eu quis abordar foi em relação à questão da convocação da sessão do Congresso Nacional para a deliberação de vetos. Primeiro, fazer um registro para vocês que a gente tem cerca de 60 vetos que a gente precisa deliberar e, verdadeiramente, nós precisamos tomar uma providência em relação a esses vetos. E é necessário termos a reunião do Congresso para deliberarmos os vetos presidenciais. Temos alguns problemas específicos em relação à lei orçamentária, também a LDO, que há um veto muito sensível, que foi também uma cobrança na marcha dos prefeitos, que trata de municípios abaixo de 50 mil habitantes estarem aptos a receber recursos federais. E o governo vetou, e nós precisamos, já um acordo do Congresso, derrubar esse veto para autorizar os municípios a conveniarem, porque milhares de municípios brasileiros estão hoje impedidos de conveniar com o governo federal, correndo o risco de perder recursos, inclusive de obras em andamento e novas obras. E nós não podemos, como sempre digo, transformar o Brasil em um país de obras inacabadas. Já temos muitas e não podemos ter mais. E eu fiz uma fala, porque alguns dias atrás eu estava fora do Brasil e acompanhei o questionamento, a polêmica em relação ao recolhimento das assinaturas feitas por deputados federais e deputadas, senadores e senadoras, sobre a possibilidade da instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito, Câmara e Senado, para investigar as denúncias de desvios de irregularidades no INSS. Eu estava fora do Brasil, não quis me manifestar, cheguei no Brasil e fui conversar com os senadores e com as senadoras. Não conversei com nenhum deputado, mas fui perceber qual era o sentimento em relação à instalação dessa comissão. Primeiro, registrar para vocês que há o número adequado, mínimo necessário, para a instalação desta comissão. E eu percebi, na minha ausência do Brasil, que foram feitas muitas insinuações em relação à possibilidade de instalação ou não desta comissão parlamentar mista de inquérito. Alguns falando que elas poderiam não ser lidas na sessão do Congresso, outros falando que elas poderiam ser até judicializadas caso a presidência do Senado e do Congresso Nacional não fizesse a leitura desta comissão parlamentar. E eu quero deixar claro para todos vocês que não tem condições de um presidente de um Congresso, se há amparo regimental, se há um fato determinado, inclusive isso é um questionamento de algumas lideranças políticas em relação
ao cabeçalho da redação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito proposta com as assinaturas necessárias recolhidas, cerca de 240, 50 deputados e deputadas assinaram e cerca de 43 senadores, onde alcançou naturalmente o número mínimo. Mas há alguns questionamentos técnicos a partir do termo da redação, mas não cabe a mim fazer juízo de valor sobre isso. O que cabe ao presidente do Senado Federal, numa sessão do Congresso, é única e exclusivamente cumprir as regras e o regimento do Senado, da Câmara e, por que não dizer, do Congresso Nacional. E nessas conversas e nesses diálogos, apareceu uma nova alternativa, nesses últimos 7 dias, que eu estou no Brasil, de que o Senado Federal poderia, naturalmente, instalar uma comissão parlamentar de inquérito só do Senado, que poderiam os senadores e as senadoras iniciarem a coleta de assinaturas para fazerem uma CPI só do Senado Federal, que não fosse uma CPI mista do Congresso Nacional, que não precisava fazer uma leitura numa sessão do Congresso, já que a sessão do Congresso nós estamos adiando há algum tempo. Pois bem, vem este caso concreto agora da sessão do Congresso Nacional. Há praticamente um mês atrás, também numa reunião de colégio de líderes, eu pedi às lideranças políticas do Senado Federal que pudessem buscar uma reunião com as lideranças políticas da Câmara dos Deputados. E eu sugeri, eu não marquei a data do dia 27 de maio como uma data para fazermos a sessão do Congresso. E pareceu, honestamente falando para todos vocês, que eu poderia estar construindo uma manobra de não realizar a sessão do Congresso Nacional para não fazer a leitura do requerimento. A sessão não só não estava definitivamente marcada, porque ela nunca foi publicada, mas os noticiários davam conta de que eu teria decidido a marcação dessa sessão do Congresso. Eu sugeri, e se vocês me perguntarem se eu gostaria de fazer a reunião do Congresso no dia 27, eu gostaria muito de fazer, para o Congresso se desobrigar ou da manutenção ou da derrubada dos vetos presidenciais, que essa é a função da sessão do Congresso. Mas eu consultei novamente ontem as lideranças políticas e desde o dia que eu pedi para senadores e senadoras, líderes partidários, procurarem as lideranças do governo para estabelecer um diálogo em relação a quais vetos nós conseguiríamos fazer acordo para a manutenção e para a derrubada, eu fui surpreendido que ao longo desses últimos quase 30 dias, infelizmente, não sei porquê, não quero fazer juízo de valor, não tinha assinatura de CPI, não fizeram uma reunião para definir quais assuntos nós debateríamos na reunião do Congresso Nacional, não sobre os vetos, mas sim sobre um acordo de procedimento. Porque é humanamente impossível fazer uma sessão do Congresso Nacional com 60 vetos para deliberar, aonde nós não conseguimos buscar minimamente um consenso em relação àqueles que há o discernimento de manter, àqueles que há o discernimento de derrubar e aqueles que não têm consenso, levar a voto com a consciência de cada senador e de cada senadora, de cada deputado e de cada deputada. Até porque alguns vetos iniciam na Câmara e alguns vetos iniciam no Senado Federal. E ontem, porque a minha decisão, eu pensava em amanhã, quando eu publicasse a pauta, eu convocar a sessão do Congresso a partir de uma resposta sobre os entendimentos. E a minha surpresa é que não teve entendimento. Não vou procurar o culpado de quem fez o entendimento ou quem não fez ou quem não buscou fazer, mas o que ocorre concretamente é que eu também não vou fazer uma sessão do Congresso Nacional, e aí é uma responsabilidade minha e agora é uma afirmação minha, do presidente do Senado, que tem a autoridade constitucional e regimental de convocar a sessão do Congresso. Eu não vou fazer uma sessão do Congresso Nacional para fazer a leitura de um requerimento de uma comissão parlamentar mista de inquérito. Não vou fazer com item único, não devo fazer,
Não acho que é correto fazer. Então, o que é que ficou decidido hoje na reunião de líderes? Como eu pedi, e vou repetir novamente, para que os líderes pudessem buscar um entendimento, há quase 30 dias atrás, pensando em convocar a sessão do Congresso para dia 27, que era o que eu tinha sugerido, preste atenção, pessoal, não estabelecido como uma regra, porque não tinha publicação da reunião. Quem for chegando vai dando eu avisei joinha. a todos os líderes que avisassem as suas bancadas hoje e ao governo. Os líderes do governo, os líderes do Senado, têm que procurar se reunir o mais rápido possível, porque impreterivelmente nós vamos ter uma sessão do Congresso Nacional para deliberarmos tudo o que tiver que deliberar. Sejam vetos acordados ou não, sejam vetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias acordados ou não, e seja o requerimento da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Então eu quero anunciar a vocês que eu não irei publicar amanhã, porque não houve reunião, e eu repito, não vou publicar uma sessão do Congresso para ler um requerimento. Não cabe isso, não tem fundamento eu fazer isso. Mas eu vou publicar amanhã e estará registrado na pauta do Senado Federal, no Diário Oficial, 18h30 na sexta-feira, como é uma rotina da presidência, publicar a pauta da sessão do Senado da próxima semana, os itens que estarão na pauta e, imediatamente, no mesmo diário, publicar a convocação da sessão do Congresso Nacional para o dia 17 de junho. E por que o dia 17 de junho? A previsão primeira era fazermos no dia 24 de junho. Mas nós íamos cometer novamente termos um novo problema. Porque nesta semana são as festividades do Nordeste do São João e iam acabar alguns levantando a possibilidade de que a sessão estava marcada para a semana do São João, para aproveitar a ausência dos congressistas, para não termos sessão do Congresso Nacional. Então, como eu já dei muito tempo, não me apresentaram um calendário do que era acordo e do que não era acordo, cabe a mim fazer o que é o certo. E fazer o certo, da mesma maneira que é não ter uma sessão do Congresso para ler um requerimento de CPI, é o certo marcar a data, convocar e aguardar que as lideranças partidárias façam um compromisso para que a gente possa deliberar. E como regimentalmente o requerimento da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito está embasado do ponto de vista e dos aspectos regimentais com o número mínimo necessário, na sessão do Congresso, no dia 17 de junho, nós vamos fazer a leitura do requerimento dentro do amparo regimental da Câmara e do Senado. Muito obrigado. Presidente, 19... Vocês viram que depois da coletiva ele, como diz aqui no Nordeste, picou a mula, né? Fugiu para não responder mais nenhuma pergunta e não se comprometer. Mas bora explicar para vocês os detalhes. E tem muita coisa nas entrelinhas que você que está aqui comigo, que é aposentado por invalidez, que depende da derrubada do veto, e você que é BPC ou conhece alguém que é BPC também, tá? Presta muita atenção. Primeiro, bem rapidamente, falar sobre essa questão da CPI. A CPI é do interesse de todos os aposentados que sofreram descontos indevidos ou pensionistas, tá? Só que o Congresso está numa briga muito grande. Está sendo costurado algum acordo entre Câmara, Senado e Executivo, na pessoa do presidente Lula, que não quer sujar a sua imagem, mais suja do que já está, pensando em 2026. Então, eles estão nesse puxa para um lado, puxa para o outro, para verem o que é que pode ser feito. O presidente Lula já declarou nos bastidores que ele quer pagar o mais rápido possível esses descontos indevidos, e a gente sabe que não vai ter dinheiro para isso, pessoal. Para quê? Para que não haja tempo para essa CPI ser colocada em prática, tá? Então, sobre a CPI é basicamente isso. Bora para o que interessa, que é a derrubada do veto. A data prevista para o dia 27, que é na próxima terça-feira, de acordo com a fala do Alcolumbre, não estava definida. Era uma possibilidade, de acordo com o que ele está falando.
Bem lá atrás, essa data estava definida assim, foi amplamente divulgada, como o próprio falou. Tudo bem, ele agora já deixou claro que a data prevista e que vai ser publicada dentro do Diário Oficial diariamente, colocado em prática pelo Senado Federal, será próximo dia 17 de junho, já que a pretensão dele era dia 24, véspera de quê? Do São João, e o Congresso certamente iria parar, porque boa parte dos congressistas são do Nordeste, e aqui a festa junina é respeitada. Então, certamente não ia dar quórum, não ia ter ninguém para votar esse negócio. Agora, prestem atenção. Ele falou algo que realmente é importante. Tem em torno de 60 vetos para serem derrubados, mantidos ou votados à vontade. Presta atenção para a orientação que eu vou trazer para vocês com essa fala. Ele foi muito claro e muito taxativo ao dizer que, sobre os vetos, ele aguardava uma reunião das lideranças, tanto na Câmara quanto no Senado, para quê? Para que pudessem trazer para ele, olha só como o jogo é sujo, pessoal. Olha só como o jogo é sujo. O jogo não é jogado pensando em você que elegeu esses deputados e estes senadores. O jogo deles é entender o que é melhor para o governo. E aí eles fazem a troca, a barganha que eles querem. O que é que ele espera do Congresso Nacional, de deputados e senadores? Que os líderes tragam para ele, que é o presidente do Congresso, o que foi discutido e combinado sobre o que pode ser mantido, o que deve ser derrubado, e aquilo que não chegar a um consenso, eles deixam para votar à vontade na hora da derrubada ou da manutenção dos vetos. Então, vocês vejam que, assim como em qualquer outra situação de votação, todo o jogo é combinado antes de ir para o ao vivo. E aí, o problema é que não é no ao vivo que eles combinam o jogo. Eles combinam escondido nos bastidores. E aquilo que eles combinam nem sempre ou quase nunca é o que você quer ou principalmente o que você precisa. Então, deixa eu dizer algo muito claro. Eu que não tenho meias palavras com vocês, nunca terei. Agora, mais do que nunca, sim. Eu quero até ir contra a revolta, até entendo a revolta do meu querido amigo Sidney Porto, aqui de João Pessoa. Agora, mais do que nunca, pessoal, é a hora. Agora é a hora de você, sim, cair de cabeça, mergulhar de cabeça nessas cobranças para todos os deputados e para todos os senadores sobre o veto 38, sobre o veto 02 e sobre o veto 04, sim. Porque depois de você ter nadado, você não pode morrer agora na praia. Pelo amor de Deus. Dia 17 de junho é a data prevista. Só que antes disso, haverá essas reuniões, esses bate-papos entre eles. E aí eles já vão combinar, pessoal. Ninguém sabe quando vai ser esse combinado. A gente está falando da data da votação, mas não adianta esperar a data da votação, porque no dia da votação eles já chegam com tudo decidido. O que vai ser derrubado, o que não vai. Então, se você não acordar agora comigo, o aposentado por invalidez, o BPC Loas, conversa séria agora mais do que nunca. Não adianta o que você já fez. Adianta o que ainda deve ser feito. Então, bora arregaçar as mangas. Quero convidar a todos que ainda não estão nos grupos de WhatsApp para fazerem parte. Os links as meninas vão colocar aí à disposição de vocês. Porque lá nos grupos de WhatsApp a gente organiza o que deve ser enviado, o que deve ser falado numa ligação para o gabinete de um deputado, enviado para um e-mail e, principalmente, como você deve cobrar lá nas redes sociais. Então, a partir de hoje, eu começo novamente na minha rede social principal, que é o Instagram, e aqui ao vivo com vocês no YouTube, a trazer à tona cobrança personalizada para cada deputado e para cada senador. E é muito importante que vocês sigam o nosso perfil que está passando aqui embaixo, ó, @MiltonDantunes, lá no Instagram. Porque quando eu fizer a marcação desses deputados e senadores, vocês podem repostar
essas minhas postagens. Pessoal, quem não é visto não é lembrado. Se nós não fizermos isso agora, a gente corre o risco de cada um de vocês, ao chegar o dia 17, não servir de nada todo o empenho que tivemos ao longo desses meses sobre a derrubada do veto. Não esqueçam, o presidente Lula vetou totalmente o nosso projeto 5332, que hoje é o veto 38, ainda no mês de dezembro, aliás, na virada de novembro para dezembro de 2024. Quase que na calada da noite, de maneira covarde. Semana passada eu trouxe para vocês uma fala mostrando as justificativas dele. Ele está preocupado com o orçamento, não está preocupado com você, pessoa com deficiência, não está preocupado com você, que depende do seu benefício para sobreviver. Então, agora, mais do que nunca, a derrubada do veto é necessária. Mas quem tem o poder para fazer isso são os deputados e os senadores. E eles vão combinar que é importante derrubar o veto 38, o veto 04, o veto 02, se você mostrar para eles que você está presente. Sabe por quê? Porque ano que vem é ano eleitoral. Cada deputado e senador vai pedir voto a você. Então, a hora deles nos darem os votos para derrubarem os vetos é agora. Então, gente, não percam tempo. Bora começar esse trabalho com a máxima urgência. Ele falou também, deixa eu só ver se eu abordei todo o tema que eu queria. A data mudou de 27, agora é dia 17. Ele falou que nunca tinha dito que era 17. Foi noticiado, mas não foi ele que disse. Falou que vai publicar ainda amanhã, sexta-feira, no Diário Oficial, a convocação dessa deliberação dos vetos para o dia 17 de junho. Tá? E o principal que eu trago para vocês, ratificando para a gente acabar essa live. Vocês não podem, se ficar com alguma dúvida, deixa aqui que eu vou dar uma lida nos comentários. Vocês não podem cruzar os braços agora, pessoal. Lembrem-se que quando eu fui para Brasília em fevereiro, eu levei aquele abaixo-assinado com mais de 10 mil assinaturas. Eu quero até pedir para que as meninas, se puder, coloquem o link de novo do abaixo-assinado aqui, da derrubada do veto, para a gente colocar novamente em evidência essa petição. E eu vou fazer questão de enviar novamente e ratificar o que eu fiz em Brasília, levando todas essas assinaturas. Só que isso não é o suficiente, pessoal. A gente vai precisar fazer esse trabalho, sim, de formiguinha. Imagina só que para cada gabinete você se organiza e liga para 10 gabinetes por dia, de deputados e senadores, pode ter certeza que até o dia 17 de junho, aliás, tem que ser muito antes, tá? Porque a gente não sabe quando eles vão decidir isso. Dia 17 é o dia do anúncio, se vai ser derrubado ou não. Mas eles já vão chegar na votação, pessoal, com uma decisão tomada. Então, a gente não sabe quando essa decisão será tomada. Essas reuniões acontecem no sigilo. Portanto, não percamos tempo. Bora correr contra o tempo e bora trabalhar, gente. Deixa eu só ler alguns comentários de vocês aqui, tá? Obrigado, Antônio. É isso, ó. Jamais morrer na praia. Pelo menos ele vai publicar no Diário Oficial a data, beleza. Lembrando, tá, pessoal? A data é a data para eles levarem no dia da votação, que é dia 17 de junho, o que eles já vão decidir muito antes disso. Por isso a importância da gente começar a trabalhar agora. E a partir de agora, massificar o tema da derrubada dos vetos. E levantar a nossa hashtag de novo com muita força. Hashtag derrubaveto 38, tá? Com a máxima urgência. A Eliane está dizendo aqui, estou com medo, mas tenho fé que pode ser derrubado. Só depende da gente, tá, pessoal? Se nós formos nos limitar a reclamar e a esperar, nada vai acontecer, tá? Vamos lá, vamos para cima. Nada de desistência, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. José Carrotini, Lula disse que não era de interesse público, uma vergonha para ele dizer isso, com toda certeza, principalmente para ele que se comprometeu em defender o aposentado, tá? Lá na sua campanha eleitoral, tá? Wellington Oliveira, aposentados não vota no PT, tá? Minha querida Dete, derruba veto 38, Ivonete está aqui com a gente, o Leandro está aqui com a gente. Eu fui em vários canais para divulgar a derrubada do veto. Parabéns, tem que ter a dedicação de todo mundo, tá, gente? A máxima dedicação de todo mundo.
Deputados e senadores não valem nada, são farinhas do mesmo saco. Se vendem para o governo federal, mas a gente vai ter que mostrar para eles, porque o voto deles, Brígida, não vem do governo federal, vem do nosso voto, tá? Bora nos mobilizar. Hashtag derruba veto 38. Daia Bike, Rio Claro, São Paulo. Boa noite, Milton. Obrigado por tudo. Eu que agradeço pela presença de vocês aqui comigo, tá? Joana, não votaremos mais no PT. Pessoal, não esqueçam, tá? 2026 é um ano extremamente importante. E eu quero mais uma vez, não falei mais sobre isso, mas vou chamar a atenção mais uma vez. 2026... nós estaremos em São Paulo, pelo estado de São Paulo, estaremos mudando para São Paulo no ano que vem, em tempo hábil, para que a gente possa representar pelo estado de São Paulo e colocar o nosso nome à disposição para deputado federal. E depende agora só de você nos apoiar com a sua família, com amigos, nós temos força para isso. Já desafiaram a gente várias vezes, e você, aposentado, está sendo desafiado. Você hoje não tem ninguém no Congresso que realmente lute por você a toda hora como deveria. Mas a gente pode mudar isso em 2026, tá? Egnaldo, boa noite, Milton, Guaianazes, São Paulo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, meu amigo. Derruba veto 38, tamo junto, tá? Cleusa Torres, em 2026 vamos lembrar de todos eles, com certeza. Júlio César, meu querido, nem Lula nem Bolsonaro, tá? O Júlio está dizendo lá direto de Lusiânia, em Goiás. Obrigado, Manuel Matos, pela presença aqui, meu amigo. Obrigado pelo apoio. Que Deus possa te abençoar. Obrigado de verdade. Derruba veto 38, Tan Gomes. Obrigado pela presença. Adelmo Matos. Lula ficou de rever a reforma da Previdência para as pensões por morte e aposentadorias por invalidez. E até agora, está todo mundo chupando o dedo. Lamentavelmente, o último ano de governo dele, praticamente, ele nem tocou mais no assunto. Promessa lá de campanha, tá? Não vamos esquecer disso. Deixa eu pedir aqui para... eu vou pedir para a Enaira colocar o link do nosso grupo Família Milton Dantunes agora, tá? Já que a Ismone está colocando aqui o link da petição. Por favor, Enaira, se puder, minha amiga, coloca o link aí do grupo do Zap para que o pessoal possa ser orientado para a gente, tá? Obrigado, Jairo Caetano, ex-presidente do Senado, é contra os aposentados. Obrigado, Júlio César. Esse veto 38 tem que ser derrubado, em nome de Jesus. Florismar, fora Lula, Lula nunca mais. Derruba veto 38 aqui com a Veleda. Obrigado pela presença. Diva Gomes, obrigado, minha amiga, pela presença aqui conosco também. Pessoal, é isso, tá? A gente abordou aí esses dois assuntos extremamente importantes, colocados em pauta hoje à tarde pelo Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso, falando sobre a nova data da votação da derrubada do veto 38 e de todos os vetos que a gente vem lutando contra eles, tá? Dia 17 de junho. Lembrando, só mais uma vez, espalhem essa live, espalhem esse vídeo para que o máximo de pessoas possa entender que no dia 17 de junho será, de certa forma, simbólica essa votação, para manter os vetos ou derrubá-los. O mais importante é a gente trabalhar agora, porque nas reuniões de lideranças, o Davi Alcolumbre deixou bem claro, é nestas reuniões que eles decidem os vetos que vão ficar, os que serão derrubados, e aqueles que eles não entrarem num consenso é o que eles vão votar na hora. Mas os votos que serão dados de todos os vetos no dia 17 de junho já serão votos de cartas marcadas. Já serão votos decididos muito antes do dia 17 de junho. Muita atenção. Eu estou ligado aqui com vocês.